Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2010, último trimestre desse ano, na nossa revista da CPAD, o tema O Poder e o Ministério da Oração, o relacionamento do cristão com Deus. Nosso comentarista é o pastor Eliezer de Lira e Silva, e nosso consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje nós estaremos vendo aí a oração em um Novo Testamento, a lição número 4 da nossa revista. Nós temos nessa lição como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então o apóstolo Paulo nos ensinando que deve ser um prazer, uma alegria a oração. Nunca uma coisa forçada, nunca uma coisa de fazer por fazer. Não, mas sempre quando nós vamos orar, nós temos um objetivo ao fazermos isso. E nós temos uma alegria em fazer isso, um prazer em fazer isso. É um prazer necessário, mas é um prazer, sempre deve ser um prazer. Então nós devemos nos regozijar em oração, nos alegrar em oração, porque estamos falando com o nosso Pai e devemos buscar sempre ouvir o nosso Pai falar conosco. Devemos conversar com Deus, dialogar com Deus, falar e ouvir. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso sem cessar. Todo o tempo, toda a oportunidade que nós tivermos, nós devemos entrar aí em comunhão com Deus, entrar na presença de Deus com orações. Como nós já estudamos, existem vários tipos de oração. E nós falamos até as básicas, que são aí arrependimento, nós falamos sobre agradecimento, falamos sobre louvor, adoração, falamos sobre petição, entrega, falamos aí sobre consagração e falamos também sobre intercessão. Então são as orações básicas que nós devemos fazer e todo o tempo que nós tivermos, nós devemos então entrar em oração. Não importa se estejamos dirigindo, ou lavando uma vasilha, ou tomando um banho, ou caminhando. Todo o tempo que tivermos, devemos estar falando com Deus e ouvindo Deus falar conosco. A nossa verdade prática diz: a oração em o Novo Testamento tem como padrão a fé, a intensidade e a perseverança. Então, no Novo Testamento, nós temos algumas diferenças na oração, porque nós temos já um intercessor que mora em nós. Nós não precisamos ir a um determinado lugar ou precisamos olhar para um determinado lugar, nos posicionar virados para algum lugar para fazer oração. Não. O Espírito Santo mora em nós. Ele sabe tudo a nosso respeito e Ele é quem nos ajuda nessa oração que vamos fazer. Nós somos nascidos de novo, diferente do Antigo Testamento. E nós precisamos de fé na oração para sabermos que o Espírito Santo está em nós e está nos ajudando nessa oração. Precisamos de fé para saber que Deus quer que nós oremos. Precisamos de fé para também acreditarmos que Deus está ouvindo e que Deus vai responder essa oração. Precisamos de intensidade na oração, ou seja, o motivo da oração, o objetivo da oração. Precisamos de ser intensos, ou seja, entregarmos todo o nosso ser nessa oração, dedicarmos de corpo, alma e espírito a esta oração. E nós precisamos de perseverança, porque
senão nós desistimos de orar. Às vezes a resposta demora, às vezes é rápido. Nós precisamos perseverar, orar constantemente, todos os dias da nossa vida. Não podemos desfalecer, não podemos desanimar. Devemos estar sempre buscando a presença de Deus em nossa vida e conversando sempre com Deus. Quando as coisas estão bem, devemos orar prevenindo para o dia mau e também lembrando que nós não oramos só por nós. E quando as coisas estão meio ruins, aí, fases que a gente passa, então devemos orar também para que Deus nos livre e nos ajude a passar por esses momentos. Então sempre devemos orar. A nossa leitura bíblica em classe está aí em Lucas capítulo 24, versículos 46, 49, 52 e 53. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4, 5, 12 e 14. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Atos 1 agora, versículo 4 em diante. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia, quando de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Galileus, Eles disseram: por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós estamos vendo aí o início da igreja após a ressurreição de Jesus. Jesus, então, aparece aos seus discípulos e diz para eles que eles devem ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí, então, eles sairiam a pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém como fora de Jerusalém. Então, ali na região de Jerusalém, a Judéia, no estado vizinho de Samaria, e na Galiléia, outro estado depois de Samaria, e assim iam passando as fronteiras, depois de estado, a fronteira de Israel e depois os restos do mundo todo, até os confins da terra. Então, o Evangelho ao mesmo tempo deveria ser pregado em Jerusalém e em outras cidades também. Mas para que o Evangelho fosse pregado, eles precisavam
além de receber o Espírito Santo, que já tinham recebido o Espírito Santo, Jesus já havia assoprado sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando é que alguém recebe o Espírito Santo? Quando ele aceita a Jesus como Senhor e Salvador.